O Jornal do Meio Dia vai falar agora de um problema que afeta diretamente você que utiliza o transporte coletivo. É a falta de cobertura nos pontos de ônibus, não só de Goiânia, mas também da região metropolitana. Agora, pasmem, metade dos pontos de ônibus não tem proteção. O repórter Almir Costa foi conversar com essas pessoas que pagam muito caro pela passagem, R$ 4,00, mas não tem esse benefício. Vamos ver a reportagem completa. O Jardim Canedo 3 tem 12 anos e em mais de uma década o transporte coletivo no bairro é alvo de reclamações dos moradores. Há 3 anos uma linha passou a circular no setor, mas esperar o ônibus é motivo de muito sofrimento. Aqui no Jardim Canedo 3 só tem uma linha de ônibus que passa nesta avenida, que é a Iva Goulart Carneiro. Aqui existem 3 pontos de ônibus, nenhum com abrigo. Os moradores sabem que se trata de um ponto de ônibus porque neste poste aqui, ó, tem essas marcas de tinta de cor amarela. E é neste local aqui, debaixo de sol e chuva, que os moradores têm que esperar o ônibus. Imagina enfrentar essa situação todos os dias. A gente aguenta porque é o jeito, porque a gente precisa sair, precisa ir o médico, precisa ir o centro para arrumar o negócio da gente e a gente tem que aguentar. Aqui tem que ficar ou na biqueira aqui da igreja ou então tem que vir com guarda-chuva, porque se não ser, ou leva chuva ou sol. Além de idosos, muitas crianças também sofrem debaixo de sol e chuva. Daniela de Souza é mãe do Eduardo de Oliveira, de 3 anos. E reclama da falta de abrigo nos pontos de ônibus. É difícil, ainda mais o sol agora está mais quente, né? Então, com criança, é bem difícil. E não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Esse é o jeito. Até o motorista do ônibus teve que se adaptar para saber onde parar. A gente sabe porque a maioria são marcados, né? Como tá lá, o senhor pode perceber lá que é amarelo e preto, lá tá marcado lá, cada um é o ponto. E não são apenas os moradores do Jardim Canedo 3 que não contam com abrigos nos pontos de ônibus. Segundo o próprio poder público, dos 6.123 pontos de ônibus de Goiânia e região metropolitana, 2.806 não possuem qualquer tipo de abrigo. Ou seja, quase a metade não oferece nenhuma proteção aos usuários. Sem falar que muitos ameaçam cair sobre quem paga uma passagem de R$ 4,00 e não tem nenhuma cobertura para esperar o ônibus. No Jardim Canedo 3, a Prefeitura de Senador Canedo já deveria ter cumprido a promessa de colocar abrigos nos pontos de ônibus. Há um ano atrás, o prefeito esteve aqui no nosso bairro, principalmente lá na minha casa, prometendo que seria selecionado os abrigos de ônibus no nosso setor, no Jardim Canedo 3, que estava em fase de licitação. Mas isso foi prometido em agosto de 2017. E até agora nós não vimos nada de solucionado. Continua sofrendo o pessoal aqui no nosso setor com falta de abrigo de ônibus. Não é fácil mesmo não, enfrentar sempre essa situação. O repórter Almir Costa continua com os moradores no Jardim Canedo 3 e tem agora mais informações. Olá, Almir. Olá, são 3 pontos de ônibus aqui nesta avenida, que é a Iva Goulart Carneiro. Um outro fica ali na frente, a cerca de uns 500 metros, onde o poste também está marcado com as cores amarela, para indicar que é mais um ponto de ônibus. E os moradores estão aqui, ó, desse jeito, debaixo do sol forte, esperando o ônibus passar. Ônibus que, quando não é no horário de pico, demora até 1 hora para poder passar aqui. Imagina ficar debaixo de um sol desse, pedir para o Wellington mostrar. Olha só, hoje nem está tão quente assim, mas normalmente o calor é muito grande, principalmente na hora das crianças irem para a escola por volta de meio-dia e qualquer coisa. Não é fácil, né? Realmente ficar aqui debaixo desse sol esperando o ônibus, né? É verdade, muito sol quente, quando está chovendo nós sofre mais e ficamos meia hora aqui no ponto, esperando o ônibus. Quando o ônibus não vem rápido, demora muito mais? Demora muito mais. Aqui não dá nem para esconder debaixo aqui do poste, né? A sombra é pouca para todo mundo, né? A sombra aqui é muito pouca, porque só é um poste. Como é que vai dar sombra para todo mundo, não é? Não tem condição. Nós temos que aguentar o sol, a chuva, até a hora que Deus permitir. Ou que as autoridades tomarem vergonha na cara e resolver esse problema, fazer esse negócio para nós aqui, fazer o abrigo para nós. Já deveria ter feito há muito tempo, né? Há muito tempo, já devia ter feito já.
Tá precisando? Tá precisando, e muito. Essa senhora que está até com os cachorros na mão aqui, se eu chegar até ela, é a Ariane, né, Ariane? Você também vem com eles para poder pegar o ônibus? Com eles não, mas é muito complicado, principalmente aqui por volta de 5 horas da manhã, que aqui fica cheio de gente, esperando, escondido, quando é ali na igreja, escondido também. E debaixo de sol, de chuva? Debaixo de sol, chuva, tudo quanto é coisa, nós passa aqui. Já tem muito tempo isso? Ixi, eu moro aqui faz um ano, desde quando eu moro aqui, sim. Nunca teve nenhuma autoridade para fazer nada aqui por nós. Bom, foi o Fábio que chamou a nossa equipe de reportagem, vou voltar a falar com o Fábio aqui, porque é preciso, né, Fábio, que se resolva esse problema logo, né? Porque se for só um dos pontos, até que vá lá, né? Mas todos eles no bairro não tem cobertura, né? Não tem abrigo, né? Na verdade, a gente já tem um ano que estamos aguardando a promessa do prefeito que esteve aqui no nosso bairro, falando que ia resolver essa situação, que estava fase de licitação, os pontos de ônibus. E aqui já estamos sofrendo há 3 anos com essa falta de abrigo de ônibus. E estamos aguardando a providência do prefeito e da prefeitura de Senador Canedo para ser resolvido aqui. A população já não aguenta mais ficar em sol e chuva, como vocês estão vendo aqui. O pessoal está sofrido, porque na hora do almoço, na hora do meio-dia, meio-dia e meio, as crianças ficam embaixo de um sol quente, aguardando o transporte escolar para ir para a escola. E assim é o dia inteiro. E já tem 3 anos que estamos nesse aguardo, com 1 ano de prometido pelo prefeito Divino Lemos, que estaria solucionando essa situação aqui no bairro Jardim Canedo 3, que vem muito sofrido. Ok, Fábio, muito obrigado também aos moradores, e é isso, viu, gente? A gente espera realmente que essa promessa que o Fábio lembrou aqui agora seja cumprida pela prefeitura, porque não é possível o pessoal ficar desse jeito aqui toda vez que tem que pegar o ônibus debaixo de sol. A chuva está quase chegando, né? Mês de outubro já começa a chover e aí vai ficar muito pior. Normalmente o pessoal, ó, vai para a sombra ali daquela igreja ali, para poder se esconder do sol ou da chuva, mas isso não é possível continuar acontecendo. É preciso que se resolva realmente o problema desses moradores aqui. Nós voltamos ao estúdio. É verdade, Almir. Quanto tempo o Jornal do Meio-Dia vem denunciando esse mesmo problema, o sofrimento desses usuários que são obrigados a pagar R$4 pela passagem de ônibus e ainda enfrentar esse sol infernal que a gente tem aqui no Centro-Oeste, e depois vem o período chuvoso. Há quanto tempo a gente vem cobrando isso das autoridades? Agora, atingir esse número, 45% dos pontos não tem cobertura, é quase metade. Olha só o sofrimento dessa população. Só sabe que o ônibus para ali por causa de um poste pintadinho de amarelo. É muita falta de respeito, você viu ali, né, Luciana, que essa imagem é clara. Você está vendo uma mulher com uma criança. Você imagina se estivesse chovendo? Imagina um idoso, um cadeirante, num sol quente, numa poeira dessa. Isso é um absurdo, porque na verdade você paga R$4 pela passagem do transporte coletivo, você não tem benefício nenhum. O ônibus atrasa, só passa lotado, se você for esperar não tem ponto de ônibus. Olha só, nós temos a informação da Secretaria Municipal de Senador Canedo de Administração, diz que está finalizando o processo licitatório para a construção e reforma de pontos de ônibus. Agora, realmente, isso é preciso ser feito, não só em Senador Canedo, mas em Goiânia, em Aparecida, em Trindade, em todos os locais. Eu tenho participação aqui dizendo que no Virgínia Park os pontos de ônibus não têm cobertura. O mesmo problema está acontecendo no setor Vale do Araguaia, ou seja, a situação é grave na Grande Goiânia. Senador Canedo, Trindade, Aparecida, aqui em Goiânia e em vários outros pontos também. Lá nesse residencial Vale do Araguaia, Maria Isabela está dizendo que na Avenida Acari são 6 pontos de ônibus, todos sem cobertura. Você que está assistindo o Jornal do Meio-Dia, faça o seguinte: onde tiver ponto de ônibus com problemas, você vai mandar um recado para a gente aqui no 985 19 7000.